Deus seja louvado. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui. Nós estamos aprendendo, estamos falando sobre a salvação, né? Hoje, uma aula com a Cris na IBD, uma aula bem edificante, e o Senhor fala conosco, né? A sua palavra ela é viva e eficaz, é poderosa, e é interessante que quando nós nos dispusemos ou nos colocamos a buscar a palavra do Senhor, a cada dia Deus tem algo novo para falar com a gente. Fecha os teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado por este dia, obrigado por essa oportunidade, Senhor, que nós estamos aqui na sua casa para aprender com o Senhor, com o teu Espírito Santo. Pai, fala conosco, Senhor. Fala em cada um, fala em cada coração. Que nós possamos sair daqui, Senhor, com o nosso coração mais entendido, Senhor. Para que possamos praticar essa palavra e colocar de verdade em nossos corações e praticá-la, Senhor, dentro dos nossos lares, nos nossos trabalhos, nas coisas que nós fazemos, quando estamos no caminho deste mundo, Senhor. Deus, Tu és o único de receber toda a honra e toda a glória. E que neste momento, que o Senhor possa aquietar toda e qualquer voz do coração, toda e qualquer voz de preocupação, toda e qualquer voz de ansiedade, toda e qualquer voz contrária, Senhor. E que a paz do Teu Espírito Santo possa encher-nos. Nós devemos receber da parte do Senhor, Pai, aquilo que o Senhor queira falar conosco. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço. Amém? E graças a Deus. Nós estamos falando sobre salvação, né? E o tema da minha mensagem eu coloquei ali, da justificação à glória. Baseado no Romanos 5, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6 e Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo, basicamente, ele fala nesses 3 capítulos sobre a justificação, o presente de Deus e a redenção do Senhor nas nossas vidas. Deus, quando Ele nos escolheu, Ele já planejou um plano para cada um de nós. A palavra do Senhor diz que, lá em Filipenses 1,6, que o apóstolo Paulo falando que ele está convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele está convicto, ele tem certeza de que os cristãos que creram no plano de Deus, eles agora têm um caminho a seguir. Eles têm um plano, um projeto que Deus tem reservado para eles. E o interessante e o maravilhoso, como nós aprendemos hoje na IBD, esse projeto de Deus, ele começa exatamente lá na salvação. Quando nós nos arrependemos, né? Quando você se arrepende dos seus pecados, o Senhor, Ele te redime, né? Ele te ouve e Ele te salva, porque nós entendemos que o plano de Deus começa em Jesus Cristo. Jesus mesmo disse que Ele é o quê? A porta. É ou não é? Jesus é a porta por onde cada um deve entrar, não é? Então nós aprendemos que a salvação, nós recebemos a salvação do Senhor. Lá em Atos 3,19, nós temos aprendido, no nosso BGM, que os irmãos que estavam ali sendo salvos, eles perguntaram aos apóstolos, o que nós devemos fazer para ser salvos?
E os apóstolos disseram para eles: Pedro, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Em João 6, 28 e 29, os discípulos perguntam para Jesus: o que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus responde e diz a eles: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Olha só que interessante. A obra de Deus, nós muitas vezes ficamos procurando qual é a obra de Deus na minha vida, o que Deus quer para mim. Na verdade, uma coisa só nós devemos aceitar, que é aceitar o plano salvador do Senhor, essa obra que Deus tem para nós, para que Ele nos reconcilie, nos justifique. Romanos 5:1, ele fala que nós fomos justificados. Quando nós aceitamos essa salvação tão grande, nós nos arrependemos, nós somos justificados pela fé. E nós temos agora o que? A paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E esses efeitos da justificação, como nós temos aprendido aqui nas quarta-feira, que Deus ele nos dá a paz agora com Ele. Já não somos mais inimigos, agora nós temos paz com Deus. E depois dessa paz, nós temos um acesso contínuo dessa graça maravilhosa que Ele nos dá, que nós podemos falar com Ele, ser consolado por Ele, vivemos uma vida em santidade, e Deus nos aperfeiçoará na esperança da glória. Lá no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala tudo isso. E também aprendemos que esse acesso contínuo que nós temos na graça de Deus envolve agora você exercer e dar a Deus o seu coração para que Ele opere em nós a obra dEle, e você junto com o Senhor, como colaborador a Ele, a santificação da sua vida. 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, com os rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então eu disse aqui algumas coisas que nós temos aprendido na igreja. E é interessante que santificação acontece com a nossa cooperação com Deus. É um processo, a justificação é um processo que Deus faz por nós. É um processo que não precisa ser sentido. Eu só tenho que crer e aceitar. Agora, a santificação é algo que Deus faz em nós. A justificação Deus fez por nós. A santificação Ele faz em nós com a nossa cooperação com Ele. Filipenses 2, 12 e 13, o apóstolo Paulo diz assim: assim, pois, amados irmãos, como sempre obedeceis, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Ou algumas outras versões falam, pôr em prática a vossa salvação. Essa salvação que o Senhor nos deu, nos justificando, o apóstolo Paulo pede que nós desenvolvemos agora essa salvação. Essa graça contínua que agora nós andamos com o Senhor. Nós temos o seu Espírito Santo que nos regenera, faz um nascer de novo, nos agora faz crescer. E eu quero gastar mais um tempinho aqui agora nessa parte, porque o apóstolo Paulo gasta tempo em duas cartas aos irmãos de Éfeso e aos irmãos lá de Colosso, são duas cidades próximas. E ele fala muito sobre a santificação. A carta aos Efésios, ele fala exatamente, é uma carta gerada para a igreja. E a carta de Colossenses é uma carta que fala de Jesus, que é o cabeça. E no capítulo 3, eu quero que vocês abram a Bíblia, no capítulo 3 de Colossenses,
Todos nós vamos ler a Bíblia agora, juntos. Eu quero gastar um tempo aqui. Eu quero gastar um tempo aqui para falarmos sobre esta justificação, essa santificação agora. Porque você e eu, nós fomos justificados. Nós já aceitamos o plano de Deus. Essa obra que Ele começou lá na salvação, quando você o aceitou. Mas agora existe um caminho a ser perseguido, a seguir. Existe um caminho que nós precisamos percorrer. Existe agora uma perfeição que nós precisamos chegar. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 3, ele diz assim: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Versículo 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Versículo 6. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Olha que interessante agora. Essa passagem, até o versículo 6, parece que o apóstolo Paulo ele está dividindo aqui duas situações, dois tipos de pessoa. Logo mais a gente vai entender o que eu estou dizendo, porque ele diz, que eu estou falando que ele parece que ele está querendo dividir aqui dois grupos de pessoas. Ele está dizendo que essas pessoas que agora praticam essas imoralidades sexuais, impurezas, paixões, desejos, maus e ganância, idolatria, são pessoas que causam a ira de Deus sobre elas. Porque dessas coisas, no versículo 6 ele fala, porque é dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. A partir do versículo 7, ele separa o tipo de pessoas. Ele diz assim: as quais vocês praticaram no passado. Antes de vocês serem justificados, vocês praticavam essas coisas. E ele diz aqui muito categoricamente: faça morrer, liquide. Do verso 7 ele fala: as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver. Existe muito claro aqui uma divisão de atitude de pessoas que fazem isso para o verso 8. Siga comigo. Mas agora, ele fala, mas agora. Porque essas coisas são pessoas como vocês viviam no passado. Mas agora, no verso 8, mas agora, abandonem. E essa palavra abandone, em algumas versões ele está dizendo em despojar. Ele não está falando em matar. Ele está falando em despojar, tirar. Por que nós já vamos saber? Porque todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagens indecentes no falar. Essa maldade aqui, em outra tradução, está dizendo malícia. Essa maledicência aqui, em outra linguagem, fala que é aquele que fala mal de alguém ou gosta de fazer fofoca. Repare que num grupo de pessoas lá que chamam a ira de Deus, ele fala que deve morrer aquelas coisas. Nesse grupo de cá, ele fala que deve despojar, tirar. Por que o apóstolo Paulo está fazendo essa separação? É interessante nós notarmos que os pecados que ele fala aqui são algo, parece que mais natural do ser humano.
Porque ira, não tem como você tirar a ira do seu coração. É um sinal até de saúde quando você ira em certa situação, logo você tem um domínio próprio e você não peca. Não é isso? Agora, a imoralidade sexual tem que ser morta, porque a moralidade sexual é um desvio. Então, como nós aqui, justificados, não mais praticamos aquelas coisas do verso 6, do verso 5, ele diz assim agora para vez, mas vós agora abandonem, despojem, tirem essas coisas, a ira, a indignação. No verso 9 ele diz, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Se nós somos cristãos, que vivemos em novidade de vida, que somos nascidos de novo, aquelas práticas primeiras lá, que ele fala no verso 5, não deve existir, porque nós somos novas criaturas. Agora, entre nós, acontece de alguém ficar irado. Entre nós, acontece de alguém ficar indignado, ou de algumas vezes malícia, mas essas coisas devem ser despojadas, não devem acontecer entre nós. Vocês estão entendendo? Porque aqui, nesse verso que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo quer tratar da santificação da igreja, porque santificação, até aqui, ela acontece no vertical, entre você e Deus. Mas a santificação também, ela opera em nós, na horizontal. Entre eu e meu irmão. E o interessante é que eu, 15 anos desigrejado, ia ali, uma igreja ali, uma outra igreja ali. Eu aprendi há poucos anos atrás que não há como ter uma santificação completa da minha vida sem a igreja. Porque a partir do verso 10, lá de Colossenses, o apóstolo Paulo fala assim, e se revistam do novo, a qual está sendo renovada em conhecimento, a imagem do seu Criador. Versículo 11, nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeus. Ele está dizendo, não há mais divisão, não há mais agora, Deus não tem favoritos não, são todos iguais. Não há mais judeus, não há incircunciso, nem circunciso, não há circunciso, nem incircunciso, não há bárbaro, não há cita, não há escravo, não há livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como um povo escolhido, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão. Eu só posso praticar a compaixão se eu estiver em grupo. Ou eu posso praticar compaixão quando eu estou sozinho em casa? Eu só posso praticar a bondade quando eu estou na igreja. E é aí que está operando a minha santificação horizontal. Eu só posso praticar a santificação com humildade, mansidão e paciência. Ou eu consigo praticar essas coisas sozinho? Dá para praticar isso em casa ou sei lá onde que nós ficamos? Não tem como, meu querido. Então o apóstolo Paulo está dando um caminho de como nós desenvolvemos a nossa salvação, a nossa santificação, para alcançarmos a imagem com a qual Deus nos chamou. Porque foi para a santificação que Deus nos chamou, não foi? Foi para a santificação que Deus nos chamou. Porque a cada dia, de glória em glória, o Senhor quer que em você
seja manifestado a imagem do seu Filho Jesus. Nós devemos se parecer como Jesus. E nós só seremos parecidos como Jesus quando nós praticarmos a santificação. Seja ela na vertical com Deus e na horizontal. Verso 13, aí ele diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tivessem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Mas vamos falar alguma coisa mais sobre o versículo 12. O apóstolo Paulo coloca aqui algumas coisas que nós devemos praticar entre os irmãos. Ele fala, de bondade, de compaixão, de mansidão, de paciência. E é interessante quando a gente falamos sobre mansidão, há pessoas que muitas vezes ficam decepcionadas em nosso meio, porque foi pessoas mansas com alguém e não teve resposta, ou não teve perdão. Mas o interessante, meu querido, é o seguinte: você já viu um cavalo selvagem? Você já viu um cavalo selvagem? Alguém consegue montar num cavalo selvagem? É muito difícil. O que tem que fazer para alguém conseguir montar num cavalo selvagem? Tem que domesticar. E é um animal bonito, não é? É um animal bonito. O cavalo é um animal que tem tanta força, mas quando ele é domesticado, ele fica um dos animais mais mansos que existe. E ele é um animal que ele serve o homem. É dessa mansidão que Deus espera que nós sejamos. Uma pessoa forte, mas mansa, dominado pelo Espírito Santo, dominado pelo fruto do Espírito Santo. A força que está dentro de você, que vem do Senhor, que vem do Espírito. A autoridade do Espírito. É dessa mansidão que o apóstolo Paulo fala aqui. Não significa ser fraco, mas ser um homem, uma mulher, o seu interior fortalecido pela palavra do Senhor e que sabe responder em todos os momentos da vida, em situações difíceis. A mesma coisa é com a longanimidade, ou a paciência, algumas versões paciência, longanimidade, é a pessoa que é longa. Ela tem ouvido para ouvir, não se cansa de ouvir. Às vezes ela não quer nem falar, mas ela ouve. Então isso gera em nós aquela esperança lá do capítulo 5 de Romanos, que o apóstolo fala que nós seremos fortalecidos na esperança. E assim no versículo 14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz. Em algumas versões fala, seja o árbitro. Outra versão fala que ser controlado. A tua versão está como juiz, como árbitro ou como? Juiz. A Almeida Corrigida, eu acho que é juiz. Em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Olha que interessante. Você já viu um juiz no campo de futebol? Se não tiver juiz no campo de futebol, o que acontece? Vira uma bagunça, não é? Essa paz aqui, que é a paz de Cristo, ela é diferente da paz, Cris, lá do Romanos 5. Essa paz aqui é a paz
que quando você está fazendo alguma coisa errada, ela te dá um cartão amarelo. Quando você sente, alguma coisa está estranha, você não sente paz? Sabe? É a paz de Cristo. Ele está sendo como um juiz dentro do teu coração. Você está em certo lugar e você sabe que você está em desobediência. A paz de Cristo é como um juiz, como um árbitro de futebol. Te dá um amarelo. Atenção, você está infringindo as regras. E às vezes até dá um apito, às vezes dá até o vermelho pra gente. Como tem sido a paz de Cristo no seu coração? Ela tem sido como um árbitro, nesse exemplo? Tem sido um juiz? Ou você já não tem nem sentido, nem obedecido mais o juiz, a paz de Cristo no teu coração? Seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. Essa paz é sentida. Essa paz aqui, ela é sentida. A paz do Romanos capítulo 1, tendo paz com Deus, justificado, essa paz ela é querida, você não precisa sentir. Agora essa paz, nós precisamos andar com ela. E nós só vamos ter paz quando nós desenvolvemos a nossa salvação. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Versículo 16. Porque se habitar ricamente a palavra de Deus, nós seremos cheios do Espírito Santo. E ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. E cante salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Eu queria fazer uma pergunta. Uma pergunta hoje, e quem sabe não precisa você responder. Nós já passamos por isso, por esse tema. E depois de tudo isso que você tem ouvido, pode haver santificação fora da igreja? Pode haver a santificação fora da igreja? Pode haver, então, crescimento fora da igreja? Pode haver crescimento fora da igreja? Você pode até ter com Deus uma comunhão, mas o desenvolvimento da sua salvação, vou dizer, você vai ter que estar ligado no corpo. Você está vendo como muitas vezes nós andamos de uma maneira desobediência à vontade de Deus? Com o coração duro, achando que nós já podemos viver a nossa vida, ler a nossa Bíblia em casa, viver a nossa vida cristã em casa. Está vendo a importância de nós estarmos aqui reunidos nos PGMs, fazendo discipulado com os irmãos? Você está percebendo? Quando alguém falar, não, mas eu sou igreja, eu não preciso ir lá na igreja, não preciso ir lá no grupo dos irmãos, não preciso, porque eu tenho aqui minha conversa. Fala, irmão, está errado. Você precisa ler Colossenses capítulo 3. Porque ali o apóstolo Paulo nos dá princípios de crescimento para que nós venhamos desenvolver a nossa salvação. E Hebreus 12:14, a pastora falou aqui semana passada. Esforcem-se para viver em paz com todos e para ser santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Esse versículo aqui parece que está falando da nossa glorificação, não é? Que sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha só, eu estava no culto um dia que a pastora estava pregando, e eu tenho aqui a minha Bíblia nos originais, e eu fui ver a palavra ninguém verá, ela tem um sentido interessante. Ela tem o sentido de ver
do futuro e ela tem o sentido de perceber do presente. Olha que interessante, quando nós andamos em santificação, quando nós praticamos esforçando em viver em paz com os irmãos, nós começamos a perceber a presença de Deus em no nosso meio. Nós começamos a entender que Deus, Ele está agindo lá naquele lugar. Porque muitas vezes nós andamos tão dispersos da santificação, que nós não percebemos o agir de Deus na igreja, não percebemos o agir de Deus nos grupos. O nosso grupo, PGM, estava muito maravilhado essa semana, não só essa semana, mas a semana anterior também. O Rony, eu fiquei feliz com o Rony pregando, chorando, e uma alma sendo convertida, se convertendo, e depois, na outra semana, a pessoa dando um testemunho, que a pessoa não dormia, e agora já está conseguindo dormir, que já está melhor, o coração já não está mais com aquela tribulação. E nós percebendo aquilo, glorificando, aí a Cris manda áudio para nós, eu estou muito feliz, olha que maravilha que Deus está fazendo, nós estamos percebendo que Deus está no nosso meio. Por quê? Porque pela graça e misericórdia o Senhor nos levantou e nós estamos nos esforçando para que nós venhamos ser aperfeiçoados nessa salvação que Ele nos deu, nesse presente. Você já abriu esse presente? Você já abriu o presente que Deus te deu? Ou a gente estamos deixando escondidinho lá e não quer nem mexer nesse presente? Então, meu irmão, esforça-se para estar junto dos irmãos nas reuniões. Esforce para estar buscando ao Senhor, convidando cada um. Eu estava falando ontem à pastora, esse ano de 2024 para mim foi totalmente diferente. E se o Senhor quiser, em 2025, algo vai ser novo. Porque nós se preocupamos tanto com trabalho, que deixamos as coisas de Deus em segundo plano. Viemos na igreja no sábado, no domingo, na quarta-feira, e achamos que está bom. A semana tem 7 dias. 7 menos 2, 5. São 5 dias que, se a gente não ler a Bíblia, são 5 dias que nós iremos se alimentar com outros tipos de coisa. Não estou falando que nós devemos largar, não é isso. Mas nós temos que dar mais tempo para as coisas de Deus. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor, nós não iremos perceber os moveres que Deus quer fazer em nosso meio. E Ele quer fazer. Ele é um Deus que diz que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E esse é o processo da santificação. Nós poderíamos passar aqui meses e meses falando sobre santificação. E aí nós temos o 4º passo, que é a glorificação. Eu não quero tomar muito tempo aqui, nós falamos quase 2 meses do Apocalipse. Falamos sobre a glorificação do Senhor, das coisas que o Senhor já está reservada para nós. E no capítulo 5 de Romanos, o apóstolo Paulo fala de uma maneira especial dessa esperança. Fala de uma maneira que os crentes da época, eles davam a vida por essa esperança. Eles vendiam, eles davam seus bens, vendiam e compartilhavam entre eles por causa da esperança. Porque eles fortaleceram a esperança no coração. Porque eles sabiam a promessa que Cristo tinha feito a eles. E nós? Como nós temos cultivado essa esperança no coração? Como nós temos vivido a expectativa dessa esperança?
Porque o apóstolo Paulo chega a falar: meu irmão, regozijai-vos quando passarmos por tribulação. Ou nós, qualquer situações que passamos na vida, já logo reclamamos. Ou até ameaçamos em largar tudo. Meu irmão, a tribulação, assim como o apóstolo Paulo fala, ela veio para te aperfeiçoar, para te dar experiência. Lá em Efésios 2:20, o apóstolo Paulo fala que esse processo, essa obra gloriosa de Deus em nossa vida, ele compara a um edifício que está fundamentado na doutrina dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como uma pedra angular. Esse edifício, ele cresce em construção, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Ele está comparando ali a nossa vida de crescimento a um edifício. E não foi só o apóstolo Paulo que comparou isso. Jesus também comparou a obra do nosso coração, que às vezes nós construímos nossa casa sobre areia ou sobre a rocha. E ele fala: nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornar morada de Deus por seu Espírito. Esse edifício que você agora, como colaborador de Deus, está edificando em sua vida, na sua vida espiritual, esse edifício é bom de se morar? Você moraria nesse edifício? Você moraria nessa casa? Às vezes, quando a gente viaja ou quando sai para algum outro lugar, a gente não vê a hora de chegar em casa, porque é tão bom chegar em casa, né? No aconchego do nosso sofá, né? Na almofadinha lá, na nossa cama. Não é bom? Não é maravilhoso chegar em casa depois de ter passado um tempo fora? Não vê a hora, não é? Parece que até o clima muda, parece que até o corpo relaxa mais. E agora eu pergunto para você, essa casa que está sendo construída, essa casa aí que está sendo construída, esse edifício que está sendo construído, essa obra que Deus começou, que Ele está aperfeiçoando junto com você, essa casa, você moraria? Nós moraríamos na nossa casa, na casa que nós estamos construindo, esse edifício? E deixa essa pergunta para você, para nós respondermos. Porque hoje nós temos aqui duas lições. Nós temos duas lições. Uma que é uma pergunta aqui: por que pode haver a santificação fora da igreja? E a segunda: você gosta de morar nesse edifício que está sendo edificado? Porque essa obra o Senhor começou. E aí, nós temos vários versículos na Bíblia que falam o que cada um fez com essa obra. O que cada um fez nessa construção. E aí o Senhor há de requerer de nós. Amém, meus queridos? Eu sei que os dias não são fáceis, mas a palavra de Deus, ela é o nosso manual. Assim como você compra um produto, e esse produto ele vem com manual, e somente quem fabricou esse produto sabe como ele funciona. E aí, muitas vezes, o produto para de funcionar, você pega o telefone e você liga para o saque da empresa. Olha, o produto estragou, o produto não está funcionando. Aí o pessoal fala: olha, você desligue ele da tomada, segure por 10 segundos e depois você liga e ele vai voltar a funcionar.
Somente com o fabricante você pode resolver certas situações. E assim também é nós, com o nosso Deus. Ele é o nosso fabricante. Ele é aquele que começou a boa obra e há de aperfeiçoar até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, lá na glorificação. Uma obra que começa na salvação, na justificação e vai até a glorificação. Uma obra que tem no meio um caminho que é uma santificação onde Deus há de requerer de nós como nós construímos essa vida. Essa vida de santificação passa por vivermos em comunidade, andarmos juntos, orarmos uns pelos outros, aconselharmos uns aos outros, ajudarmos, abraçarmos, sustentarmos, termos compaixão. Essa obra nós não fazemos sozinhos. Nós temos um Senhor que nos guia, que nos ajuda. Mas precisa nós despojarmos de certas coisas. Precisa nós retirarmos, depois de termos feito morrer aquelas situações que não pertencem ao reino. Você pode ter ficado irado, você pode ter ficado entristecido com alguém, mas nós podemos andarmos consertando situações. Porque nós somos seres. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro falou: Senhor, então lava tudo. Ele falou: não, somente os pés, porque os pés vocês andam nesse mundo. Porque nós vamos sujar os pés, meus queridos. Nós vamos sujar. Nós não vivemos nesse mundo sem pecar, não há como. Nós só vamos vencer o pecado lá na glorificação, quando não haverá mais pecado. Então fale com o teu Deus. Se há algum motivo, se há algo que você precisa colocar diante de Deus hoje, nessa noite, e que você queira consertar o caminho, e colocar diante de Deus e falar: Senhor, perdoa-me por essas atitudes, por essas situações. Eu quero viver nessa santificação. Procurar viver nessa santificação. Melhorar a cada dia mais o meu coração junto com o Senhor. Eu sei que o Senhor está vindo a colaborar comigo. E eu quero, Senhor Deus, viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Fecha os teus olhos agora. Põe a mão no seu coração. Oh Deus. Aleluia. Senhor, leva-nos para perto de Ti através da santificação a cada dia. Oh Deus, o Senhor tem uma obra, começou uma obra em nossas vidas. Aleluia. E Tu falaste que essa obra há de ser aperfeiçoada até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos a Tua palavra que tem nos ensinado, Senhor, a despojar, a retirar, até matar, Senhor, aquilo que impede-nos de andar, de participar das coisas do Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, purifica os nossos corações, purifica nossas vidas, santifica-nos nessa verdade. Ensina-nos, ó Pai, a cada dia. Ó Deus, aqui está as orações dos meus irmãos, Senhor. A cada um eu não conheço, o Senhor conhece. O que cada um, Senhor, precisa para viver uma vida eficaz, para viver uma vida cheia de graça, cheia do Teu Espírito Santo, de verdade, neste mundo, sem medo, sem fraqueza, sem desânimo. Ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, enche com o Teu Espírito Santo as nossas vidas, para que nós possamos ouvir, Senhor, a Tua voz, andar nos Seus caminhos, endireitar nossos caminhos e viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para viver. Tudo aquilo que o Senhor queira que nós vivemos, Pai.
Me leva onde eu posso ouvir a tua voz, quando eu escutar, todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, nos leva onde podemos ouvir a sua voz, oh Pai. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Amém. Amém, querido. Deus abençoe sua vida. Alguma informação, algum recado, Cris? Queremos agradecer a presença dos irmãos que estiveram online. Agradecer a vida de algum visitante. Eu não sei se tem algum visitante entre nós. Tem algum visitante aqui? Não tem visitantes hoje. Eu queria falar com os irmãos que durante a semana nós temos o culto de quarta-feira, às 7 horas. A partir das 7 horas estamos em oração aqui. E depois temos o estudo da palavra. Esteja junto com a igreja. Se fortaleça. Encha-se de Deus. Aprenda a palavra. Aí tem os grupos durante a semana. Grupos PGMs na sexta-feira. E tem os sementes. Se você gostaria de começar um semente, fale comigo, fale com o Rony, com a irmã Cris, com a irmã Lucidélia. Se você quer se aprimorar, se aperfeiçoar nessa salvação, crescer nessa salvação, busque a conhecer o manual, né? O manual de sobrevivência. Amém? Durante a semana nós estamos reunidos. E os cultos de domingo, né? Domingo que vem, se o Senhor assim quiser, nós estaremos. Amém? Levanta a tua mão para a direção da tua casa. Vamos fazer uma oração para estarmos nos despedindo. Se você quiser se colocar em pé. Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por esse culto. Ó Deus, nós oramos para que a sua graça, a sua presença possa vir ao encontro de cada um dos nossos familiares, daqueles que se encontram em nossas casas. Ó Deus, que essa semana eles possam ser tocados, que nós possamos, ó Pai, ser vaso para falar do Teu nome, ser um instrumento para falar e para chamar e para alertar outros a chegar-se a Ti, a conhecer esse presente tão maravilhoso que é a Tua salvação. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado por cada um, que a paz do Senhor Deus possa estar conosco e nós possamos ser vivificados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Dê um abraço em cada um da igreja, no mínimo 8, né? Amém, Deus abençoe.